Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. Nós sempre temos a proposta de trazer um tema da atualidade para o debate e para o aprofundamento. Contamos com a presença de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul para desenvolver essa tarefa. E vamos à pergunta, ao tema de hoje. Segundo o dicionário, violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. Se manifesta por meio da tirania, da opressão e do abuso da força. A violência, em seus mais variados contornos, é um fenômeno histórico na constituição da sociedade brasileira. A escravidão, a colonização mercantilista, o coronelismo, oligarquias e um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático contribuíram para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil. No contexto contemporâneo, a urbanização acelerada e as fortes aspirações de consumo frustradas também podem gerar violência. Diante disso, o teorema de hoje questiona: por que tanta violência? Essa é a nossa pergunta. Por que tanta violência? Temos mais violência ou ela é mais divulgada? Enfim, que contextos estamos vivendo? Para discutirmos, debatermos e aprofundarmos essa questão, nós contamos com a presença do professor Sérgio Tiepo, da área de Sociologia da Universidade de Caxias do Sul. Também temos a presença do professor Roberto Radins, que é professor da área de História, coordena o mestrado, de História, professor. E do acadêmico de Psicologia da nossa universidade, o Christian Fontana. Todos sejam bem-vindos. A temática é bastante ampla, mas certamente ela é bastante sensível a todos nós. De alguma forma, nos sentimos ou vítima da violência ou cercados pela violência. Muitos dizem, não é tanta violência assim, mas é a sensação de violência. Enfim, essa é a nossa pauta. Professor Sérgio, a violência realmente aumentou ou falamos mais, há uma divulgação maior, sobretudo da mídia, desse assunto? Eu acho que há uma visibilidade maior, né? Acho que a violência é uma característica da sociedade humana, né? Se a gente for ver, o próprio, na área da política, por exemplo, Hobbes já dizia que a gente saiu de um estado de natureza, onde imperava a barbárie, né? E que não é muito diferente da situação que a gente vive hoje, né? Mas a violência não é um privilégio, não é um privilégio do Brasil. A violência é uma coisa que acontece, ela tem uma característica que é mundial. Só que a gente não faz feio frente às estatísticas, né, comparando com o que acontece no mundo. Eu acho que uma coisa que não aparece na chamada, né, e que acho que é importante para a gente começar a pensar a questão da violência, é a questão da desigualdade social que existe no Brasil, que é muito forte, né? Se a gente pega os dados do IBGE, do censo de 2010, no Brasil, mais de 40%, 46% das pessoas com mais de 10 anos, elas ganham até 2 salários mínimos, 46%. E 1,2% ganham mais de 20 salários mínimos. Quer dizer, é uma sociedade onde a desigualdade é um foco de violência. Professor Sérgio, só para não perder a questão, desigualdade social tem uma relação direta com violência. Maior desigualdade, maior violência. Não necessariamente uma sociedade pobre é violenta, mas a desigualdade sim. Eu acho que sim. E onde ela está mais presente, onde essas contradições estão mais juntas, no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde isso é mais visível pela proximidade, né? Que não aí é uma questão geográfica, tende a violência a se acirrar, né? Acho que essa questão de tu perceber que a sociedade é uma sociedade injusta, quer dizer, que tem poucos que têm muito e muitos que não têm nada, quer dizer, isso faz, o Marx já dizia que isso é um foco de luta de classes, né? Ou seja, de quem não tem contra quem tem, para tentar fazer uma divisão meio que na marra da riqueza, né? Professor Roberto, da área de História, às vezes a gente diz, bom, as grandes revoluções da humanidade, pelo menos tecnológicas, algumas coisas coincidem com guerras. Os momentos de violência também significam mudanças na história? Evidentemente que sim, né? Mas eu só gostaria de retomar algumas coisinhas antes, né? A chamada deu conta aí daquilo que a gente encontra no dicionário referente ao termo violência, né?
E se a gente aprofundar um pouco mais, o radical da palavra, se a gente pensar no conceito latino, ele nos remete à ideia do violar. A violência como violação de alguma coisa que está estabelecida. Tá? Bom, a violação daquilo que está estabelecido é mais evidente no tempo presente. Tá? Se a gente for para a história antiga, aos olhos de hoje a gente percebe a violência. Mas é difícil a gente ter certeza se os próprios contemporâneos desse período pretérito viam isso e entendiam isso enquanto violência, né? Mas não resta dúvida que as rupturas, né, que a gente percebe historicamente têm associado a ela a violência. Né? A violência contra o Estado ou a violência contra a ordem estabelecida, né, quer seja ela uma violência calcada em cima de uma desigualdade social, como, por exemplo, o caso das revoluções burguesas, onde é gritante essa desigualdade. De um lado, uma aristocracia com privilégios, né, vivendo parasitariamente a partir do Estado, e, de outro lado, né, a sociedade laboral, né, que inclusive era chamada os laboratórios, aqueles que trabalham. Então, essa desigualdade ela está muito presente. Uma segunda questão relativa ao conceito em si, né, talvez para a gente poder pensar com um pouquinho mais de cuidado a palavra, para não generalizá-la demais. Né? Alguns estudiosos do tema procuram categorizar a violência ou tipificar essa violência, né? Então, nesse sentido, nós teríamos uma violência chamada ou considerada anômica, anomos, sem lei, né? Então, uma violência praticada por aqueles que pretendem perverter a ordem vigente. Né? Há uma violência banal, né? E talvez alguns dos quadros contemporâneos possam ser enquadrados nesse viés, dizer, quando tu não consegues encontrar de maneira assim mais evidente uma razão. Tá? Nós temos uma violência institucional que também é presente. Tá? Talvez os casos mais evidentes sejam aqueles em que a polícia, por exemplo, está a serviço do Estado, utilizando desse expediente para desbaratar movimentos sociais ou coisas dessa natureza. Quer dizer, pelo menos 3 caracterizações possíveis em torno do termo violência, e quando a gente vai para a realidade concreta, talvez a gente consiga encaixar melhor um ou outro desses conceitos para tentar pensar o tema. Christian, um olhar da psicologia. Pois é, quando eu vi o tema do programa, por que tanta violência? Eu acho que a psicologia ela tem fundamentação teórica, ela tem alguns conceitos importantes que nos ajudam a entender o contexto, né? O que acontece por trás de um ato violento, enfim. E também para a gente conseguir entender quais seriam as melhores intervenções até. Por exemplo, o Paul Ekman, ele foi um dos pioneiros a realizar pesquisas sobre emoções. E aí o que se descobriu foi que existem 7 emoções que são universais. Todas as pessoas do mundo sentem essas emoções, enfim, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Todo mundo sente e expressa essas emoções. O que muda é o motivo. E aí abre uma gama de possibilidades. Mas o que é interessante é o estudo da raiva, do medo. Esses 2 sentimentos é o que costuma estar presente em atos de violência. E aí, então, quando o professor Sérgio falou na questão da desigualdade, na injustiça, a raiva ela tem esse papel de surgir num sentido de movimentar a pessoa a buscar a justiça. Então, pode ser uma das hipóteses de que a injustiça gera mais raiva, gera um contexto violento. E também outras possibilidades, assim, tipo existem vários tipos de violência, não é? Claro. Vários tipos de raiva, são vários tipos. A raiva contempla muitos sentimentos, muitas outras coisas que estão por trás. É um contexto enorme, então se torna bem complexo de entender. Acho que a gente nunca vai conseguir explicar o porquê de tanta violência, mas tentar entender o contexto e tentar pensar em intervenções. Professor Sérgio, para fecharmos esse primeiro bloco.
Acho que uma coisa que o professor Roberto trouxe que é importante, a gente ficou mais sensível à violência, né? Por exemplo, hoje se fala em bullying. Pô, o que é bullying hoje, na minha infância, né, na nossa, era normal, quer dizer, chamar o cara de careca, de gordo, coisa e tal, era tranquilo, não tinha nenhuma reação Os apelidos eram coisa constante. E normalmente os apelidos eram pejorativos, né? Hoje a gente é muito mais sensível, quer dizer, a gente desenvolveu uma sensibilidade e ampliou também o conceito de violência. Se os romanos jogavam os cristãos para os leões comer e tinha gente para assistir, e aquilo, né, era um espetáculo. Era um espetáculo. Hoje a gente fica... Talvez um jogo de futebol hoje. Exatamente. Substituiu. E também se fala em desenvolver uma cultura de paz, né? Muito, há movimentos nesse sentido. E que eu acho que é necessário, acho que é uma tendência, né, da gente tentar resolver, que era uma coisa do projeto, o próprio projeto iluminista, se acreditava numa certa diplomacia, né, que as coisas poderiam ser resolvidas racionalmente, sem ter que partir para a violência. Mas o que a gente viu é que esse projeto ele faliu, né? A gente não conseguiu estabelecer isso. Né? A sociedade, será que historicamente ela está mais violenta? Ou que grau de violência, que tipo de violência é tolerável numa sociedade? Bom, só retomaria aí aquela categorização, né? Eu fiz referência a uma violência anômica, a violência institucional e a violência banal, e a ela se soma mais uma outra violência, que é a violência bárbara, que é a violência que não se encaixa e que está muito presente, né? Tanto que alguns intelectuais que fazem análise do tempo presente na perspectiva dessa contradição do projeto iluminista que o Sérgio fez referência antes, né, apontam que o mundo contemporâneo, ou pelo menos esse contemporâneo do século XX, abandonou um projeto de um futuro melhor, de um futuro mais equitativo, mais igualitário, mais solidário, um futuro iluminista, onde a sociedade humana resolveria as suas contradições maiores, para uma realidade hoje que tem sido rotulada como bárbara, né? E alguns dados sinalizam nesse sentido, não é? Por exemplo, nós temos números astronômicos de crianças que ainda hoje morrem de fome. Isso é bárbaro diante de uma situação contraditória que nós vivemos. Basta nós mesmos olharmos o quanto nós jogamos de coisas fora, quer dizer, a questão ambiental e a questão do lixo fazem parte desse cenário de violência. Uma segunda questão, Jacó, que eu queria colocar é o seguinte: a violência ela tem sido percebida dentro de uma perspectiva maniqueísta, do bem e do mal. Então, todo ato violento, ele via de regra é percebido pela sociedade como uma ação má. E que vem dos maus. Que vem dos maus, né? Agora, a violência como uma reação, ela é muito mais complexa. Se a gente pegar os grandes momentos históricos, né, que a gente tem aí do período contemporâneo, por exemplo, na Revolução Francesa, a violência é marca constante. E essa violência, ela tem uma justificativa, né, em parte. Ou seja, ela é uma violência praticada para derrubar uma ordem que é violenta por si só e para a construção de uma nova ordem, de um novo momento. De um novo ordenamento social. Então, vejam o quanto a violência ela é parte integrante dos processos de transformação. Então, trabalhar com o tema violência é muito complicado. O tema é complexo, né? E envolve essa visão muito do senso comum, né, de se ter a perspectiva maniqueísta de bem e de mal. Eu acho que é preciso avançar, né, a esses limitadores. Antes de passar para o Cris, só queria aproveitar isso e lançar duas questões que não são questões para serem respondidas, mas podem entrar na fala de vocês, né? A primeira é a questão que hoje das drogas, que muitos atos de violência decorrem talvez diretamente disso e que joga o sujeito num problema de dependência, de saúde, assim por diante. E, professor Roberto, enquanto o senhor falava, eu lembrava talvez até hoje do fracasso de muitas religiões, que acaba sendo a religião justificativa para um processo violento. Crício. Eu concordo com o professor Roberto. Acho que a gente tem que desmistificar isso de que a violência é algo ruim, até porque a raiva, as emoções ali que estão por trás da violência não são ruins necessariamente. Como eu falei antes, a raiva faz parte de um processo de busca por justiça. Eu acho que sim,
Por isso entra em todos os processos históricos ali de mudança. Você falava o ato de indignação, né? Muitas vezes, né? Isso. Ficar indignado diante de uma Isso. situação. E antes eu falava em intervenções, buscar entender para procurar intervenções. Eu posso trazer o exemplo ali dos professores do Paraná que fizeram as manifestações. E, bom, diante de um dado de que um ato expressando raiva gera outro ato expressando raiva, a intervenção dos policiais não foi funcional. Porque, querendo ou não, existia um contexto de raiva, de medo por parte dos manifestantes também. Eles estavam lá protestando. Faz parte, né, do contexto de mudança. Eles estavam com esse sentimento de raiva, de busca por justiça. Uma intervenção com mais violência, com mais raiva, só vai gerar maior, sabe, vai gerar mais raiva ainda. Ou seja, não foi funcional. Se a intenção seria fazer parar a manifestação, não funcionou, porque eles hoje mesmo ainda estão manifestando. Ontem os sindicatos se reuniram para decidir e continuar com os protestos, enfim. Só aproveitando a deixa aí, né? O caso esse que a gente está replicando do Paraná, ele se presta a gente ver o quão complexo, né, é uma possível análise da violência, né? Porque as redes sociais, a grande mídia nos informou a respeito e retratou como ato de violência que é de uma violência institucional, a partir do Estado, através do seu braço político. Mas, se a gente for cuidadoso, né, a gente também vai encontrar a contraversão a isso, dizendo que os professores foram violentos, né, e que o Estado, né, se defendeu para garantir a ordem vigente, né? Então, veja que o conceito ele se presta a muitas análises, né? E nem sempre aquilo que a gente rotula mecanicamente de mal ou de bem traduz, né, o que a gente tem de violência, né? Então, é um ato... Esses grandes movimentos que o Brasil tem passado, essas manifestações públicas, mostram um certo paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que a imprensa e, de uma forma geral, as pessoas defendem uma manifestação pacífica, as pessoas que não são pacíficas, no caso, elas não, mas a gente pacificamente não vai mudar nada. Não resolve. Não resolve, quer dizer, tem que partir para a violência, quer dizer, é a violência que dá visibilidade às manifestações, né? A pacífica, normalmente, ela passa, né? E as manifestações mais ruidosas e mais agressivas parece que são as que marcam mais, né? Então é um certo paradoxo nisso. Sim, existem várias maneiras de expressar uma raiva, né? Uma manifestação pacífica não deixa de estar expressando uma raiva, por exemplo, né? Existe esse sentimento por trás. O que eu acho que é um pouco errôneo, assim, pensar é tentar aliar, buscar o mocinho, buscar o bandido e o mocinho. É 8 ou 80, ou tu é bom ou tu é mal, ou, sabe? Eu acho que tem ligação, assim, essas... Professor. Bom, só para retomar um pouco essa perspectiva da violência numa outra perspectiva, né? Veja que ela já está tematizada desde a antiguidade, né? Mas dentro dessa perspectiva que o Sérgio também chamou a atenção, com que concepção, né? Hoje a concepção da violência ela está muito mais elaborada, ela está de alguma forma regrada a partir daquilo que a gente aceita como determinação comum de padrão de conduta, de comportamento, quer dizer, o que rompe com isso, o que viola isso, né, passa a ser considerado violência. E aí a violência não está associada só à questão de agressão física, derramamento de sangue, enfrentamento, né, de paus, pedras e coisas dessa natureza, né? A violência, ela perpassa a nossa própria vida, a nossa própria existência, é parte integrante. Em 2011, eu publiquei um artigo sobre esse tema, sobre a violência no período contemporâneo, e eu, de maneira assim, muito despreendida, me vali de uma metáfora, de uma frase célebre, né? A história da humanidade e a história da violência, né? Parafraseando o Marx na luta de classes, quer dizer, é uma permanência, né? E seguramente essa humanidade ela não vai superar a violência como uma realidade cotidiana da sua existência, né?
Professor Sérgio, estamos praticamente indo para o final, por favor. Eu acho que é assustador. Quando a gente olha os números, né, tem uma publicação da Unesco que é o Mapa da Violência, né, que eles levantaram estatísticas no Brasil. De 1980 a 2012, morreram de morte violenta no Brasil praticamente 2,5 milhões de pessoas. Né? E aí eles põem como violência os homicídios, o suicídio e os acidentes de trânsito. É muita gente. Para 30 anos, morrer 2,5 milhões de pessoas é assustador. É uma guerra. Hoje o Brasil morre mais gente, né, de forma violenta que em muitas guerras que estão acontecendo no mundo. Né? Então, o número é muito impactante. Né? E veja como o tema violência ele dá manga para muitos debates, né? O certamente, hoje abordamos um pouco um aspecto, na verdade. Né? A violência do trânsito, por exemplo, mas a violência do trânsito tem uma historicidade. Né? Claro. Os cavaleiros, por exemplo, da Pérsia Antiga, quando viajavam nas estradas reais, eles transitavam, mas provavelmente não houvesse uma violência de trânsito, né? Então, a violência é um tema sempre, sempre presente, né? Ele passa por transformações, ele se remodela de acordo com a realidade que a gente está vivendo, né? Para concluir, por favor, Cristian. Nossa, que responsabilidade. Não, acho que sim, acho que a gente pode prestar atenção nessas várias formas de violência, tentar compreender um pouco mais. Até porque não é só a agressão física que é tido como violência, existe um conceito do Pierre Bourdieu que se chama violência simbólica, ou seja, um ato que não necessariamente tem uma agressão física, por exemplo, uma frase, uma palavra, também tem efeitos de violência, né? Então, acho que é bem amplo e vale a pena. Acho que, falando como aluno de psicologia, a gente tem na literatura sim bastante aporte para tratar do assunto. Ok. Obrigado, Cristian. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor Roberto. Certamente nossos telespectadores entendem que não foi possível abordar tudo. Na verdade, abordamos um pouco, né, da violência histórica, da violência dos movimentos sociais, mas é um tema que exigiria praticamente vários programas, uma série sobre isso. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá!